Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma partida de xadrez. Uma partida realmente muito interessante que nós vamos ver hoje, que aconteceu na 81ª edição do Tata Steel Masters, torneio que acontece todo janeiro, tá? E aí, essa partida foi jogada no dia 19 de janeiro, ou seja, não faz muitos dias, né? Apenas 2 dias. No round número 7, os protagonistas da partida foram Teimur Radjabov, um jogador bastante forte, com rating de 2.757, contra Santosh Gujarati-Vidit, ok? Também muito forte, quase batendo aí a marca dos 2.700 de rating. Vamos ver o que aconteceu, né? Você pensar, foi muito tranquila a partida, né? Principalmente porque começou com peão dama em D4, mas os deuses do xadrez tinham preparado outra coisa naquele dia. Temos cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5. Até aqui, bem calmo, padrão, né? Cavalo C3, bispo B4, variante Ragozin do gambito da dama recusado. O Radjabov, nessa posição, decidiu jogar dama A4. Qual é o ponto disso daqui, né? Se pode ser defendido fácil com cavalo C6. O ponto é justamente forçar a defesa com o cavalo C6. Por quê? Porque as negras nessas posições gostam muito de jogar esse lance C6 aqui, fazendo, né, fortalecendo esse triângulo de peões, tá? Muito padrão já das negras. Então, cavalo C6, né, forçado, você impede que esse peão avance, né, para defender o bispo, claro. E aí faz com que as negras percam esse princípio aí. Claro, você também perde um pouquinho de tempo mexendo sua dama logo cedo. Temos E3 para capturar o peão em C4, qualquer coisa aqui, né? Roque das negras, dama volta para casa C2, torre E8, bispo D2 desenvolvendo, bispo volta para casa D6, H3. Aqui agora começam alguns lances meio que de espera, tá? Cada lado vai tentar gastar o máximo possível de lances. Por quê? Porque, veja bem, tem uma tensão aqui com esses dois peões, né? Ambos ficam querendo se capturar. E aqui o que é que acontece? As negras até gostariam de capturar, porém, elas só querem capturar esse peão quando esse bispo estiver aqui na casa 2. Por quê? Porque aí você perde um tempo, né? O bispo vem para casa 2, você toma e ele tem que retomar. Então é um tempo perdido com o bispo. Já as brancas só querem tomar esse peão quando as negras tomarem. Então elas vão adiar o desenvolvimento desse bispo aqui o máximo possível. Bem interessante. As negras continuam com A6, também não querem tomar o peão. Tem também uma vontade das negras aqui de quererem jogar esse lance E5, né? Quebrando aqui o centro e tal. A gente não vai fazer isso agora, claro, as negras não podem fazer isso agora, porque se E5 simplesmente retoma, e aí você toma o peãozinho ali, né? Fica um peão a mais, não muito interessante. Temos A6, A3, de novo lance de espera, bispo D7, ok, botar o bispo nessa casa. O bispo vem para casa 2, as negras não, as brancas não suportam, né? Fazem a beleza, toma aí que eu tomo de volta mesmo e tranquilo, já eu desenvolvo meu bispo. E aqui seguiu o lance H6 para ter um pouco de controle aqui nessa casa G5. Você pergunta, Renan, por que é importante ter controle nessa casa G5? Presta atenção, se você joga algo do tipo E5, por exemplo, nessa posição, dá direito das brancas jogarem o lance cavalo G5 com pressão conjunta aqui nessa casa de F7, forçando, né, que as negras joguem o lance do F8. Então, não muito interessante. As negras não gostariam de trazer sua torre de volta para cá. Seguiu H6 primeiro. E aqui o Radjabov faz um lance bem interessante, que não é muito comum nessas linhas, né, que é justamente o lance G4. O lance G4, simplesmente dizendo, ó, não vou rocar, vou avançar meus peões para, né, estourar até o lado aí do rei e pronto, tá vindo o ataque, se prepara. O Vidit simplesmente vai lá e joga o lance E5, contra-atacando no centro, né, como manda o protocolo. Se o seu oponente ele ataca nos lados, nas alas, você responde atacando no centro. E aí o Radjabov faz, beleza, continua aí, eu continuo com G5, atacando teu cavalo, vamos ver o que é que tu faz. E aí o Vidit responde com B5. De novo, um lance bem interessante esse daqui, né? Porque, veja bem, se você retoma aqui em G5, segue de novo aquela mesma história com o cavalo toma G5, colocando muita pressão aqui em cima, a torre tem que voltar, e aí você agora tem esse lance aqui, roque grande, fazendo com que você tenha essa coluna G aberta, essa dama numa excelente posição. Esse bispo daqui também não é muito difícil de se juntar ao ataque, o cavalo também posicionado, esse bispo também está bem posicionado, então muito interessante, o ataque é muito poderoso, as brancas estão vencendo nessa posição. Então, tendo, né, as ressalvas aí, B5 contra-ataca o bispo, que vem para casa 2. E aqui
as negras jogam um lance, simplesmente peão toma em D4, né? Você faz, não, tu tá ameaçando meu cavalo, eu também ameaço o seu, já que você não pode tomar. Por quê? Porque seu peão está cravado aqui para a minha torre. Ok. As brancas continuam com o peão toma em H6, estourando mesmo ali a ala do rei. Preste muita atenção, porque aqui agora é preciso ter muito cuidado, tá? As negras não jogaram o melhor lance nessa posição. Elas seguiram com uma variante um pouquinho inferior, tá? Mas eu vou te mostrar a ideia. As negras jogaram peão toma em C3 nessa posição. Se você toma aqui em H6, perde na hora. Por quê? Um tema muito interessante, muito recorrente, que é dama G6 cheque, aproveitando a cravada desse peão aqui para esse bispo, né? Então dama G6, e aí o ataque, meu amigo, é fundamental, principalmente com essa torre chegando aqui já já. Então preste muita atenção nesse lance aqui, depois de peão toma em H6. O melhor lance é jogar bispo F4, aproveitando essa cravada aqui, bem interessante nesse lance. Depois de roque grande saindo da cravada, você pode tomar o peãozinho ali em H6, a forma mais segura de fato de seguir. Depois de peão toma em D4, né? Pode trocar os bispos, por exemplo, seguir com B4, né? Onde você vai ter que também trocar esse peão aqui. Enfim, o jogo continua, tá? Porém, seguiu peão toma o cavalo em C3, dizendo, não, eu vou tomar uma peça, né? Porque eu fico com material a mais, e aí as brancas vão ter que provar que elas estão certas, simplesmente indo para o ataque. Então vamos lá, o Radjabov continua seu ataque. Bispo toma em C3, perceba que mesmo com o sacrifício de uma peça, né? Por enquanto, assim, tá com material a menos, mas esses bispos aqui são muito fortes, né? Principalmente o bispo de Casas Claras. E agora esses bispos vão fazer também um papel fundamental na partida. Seguiu o bispo E6, com a ideia de trocar uma das peças, né, atacantes das brancas. Ocorre a troca de fato, mas as brancas ainda não perdem força de ataque, continuam com o lance torre G1, né, atacando agora esse ponto aqui em G7. Preste muita atenção, aqui segue agora um erro por parte das negras, tá? Que é o lance cavalo E8, defendendo colocando um defensor aqui na casa G7. Aparentemente melhor é o lance cavalo H5. Porém, você diz assim, não, Renan, peraí, eu não estou entendendo. Os dois defendem. Mas por que esse era melhor? Por causa de uma ideia realmente muito complicada de ver. Eu reconheço que essa ideia é muito complicada de ver. Mas saca só, é interessante. Depois de bispo toma, por exemplo, em G7, olha só esse lance de interferência, cara. Bispo G3, diga aí quem é que vai fazer esse lance, mano. A ideia é bem simples, tá? Olha só, se você tomar esse bispo aqui de peão, o que acontece? Você simplesmente toma aqui, né? E o jogo vai continuando, beleza? O jogo continua, as negras têm muito mais material, né? Inclusive tem que ter cuidado com essas linhas aqui, dama bem ativa. Provavelmente as brancas estejam até perdendo nessa posição. Depois de bispo G3, se acontece algo do tipo torre D1, ops, perdão. Se acontecer algo do tipo torre D1, atacando a dama lá em cima, e a dama sai para E7, torre D5, por exemplo, inventando de atacar aquele cavalo lá do outro lado, a torre pode seguir tomando em E3, aproveitando a cravada do peão, se o rei vem para casa F1, torre toma em F3, torre toma o cavalo em F5, em H5, e aí essa posição está realmente muito complicada de se analisar, ambos, prós e contras para ambos os lados, né? Realmente muito complicada essa posição. Mas enfim, vamos dar uma olhada, né, no que de fato seguiu na partida, que foi o lance cavalo E8, colocando um defensor ali na casa G7. As brancas continuaram com o bispo também G7, padrão. Temos uma troca de peças. E aí o rei tem que vir para casa F8, né? Se o rei vir para casa H8, leva mate aqui com dama H7. Então, por isso rei F8. Ok. Dama H7 de qualquer forma. A ideia aqui agora, né, a ameaça, é de fato jogar a torre G8 ganhando a dama aqui. Tem que ser feito alguma coisa. A dama sai para casa F6. E aí o que é que você faz agora nessa posição? Tem que trazer mais peças para o ataque, né? Então simplesmente cavalo G5, colocando mais uma peça, mais um atacante aqui na casa F7. Muitas ameaças agora, ameaça principalmente aqui de torre, né? Preciso ficar bastante atento a isso. Olha só, segue-se aqui agora um lance muito interessante. Torre toma em E3, né? E aqui agora você olha assim e faz, não, beleza, natural, né?
então sacrificando material, tem que tomar. Não, se você toma, o jogo é automaticamente empate, devido a uma coisa chamada cheque perpétuo. Quer ver? Se você toma, simplesmente agora, bispo G3, cheque, o rei tem que sair, né? Sai para casa D1, dama F1, cheque, e aí começa agora uma perseguição da dama no rei inimigo, né? E aí já era, rei A2, a dama tem essa diagonal aí para ficar dando cheque perpétuo. Se você fecha, dama D2 e fica dando cheque perpétuo agora nas duas primeiras fileiras. Então tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? O Vidit viu isso, jogou o lance torre tome E3, sacrificando a torre pelo ataque, pela possibilidade de empate, né? Mas o Radjabov também estava atento, né? Com certeza, e jogou o lance rei F1 nessa posição, saindo aí de qualquer possibilidade de cheque perpétuo. Bem, ainda muito complicada a posição, né? As negras decidem jogar o lance cavalo D8, colocando aí um pouco mais de proteção na casa F7. Seguiu o lance dama G8 com cheque, o rei tem que vir para casa 7. E perceba agora, você faz, Renan, e aí, como é que continua o ataque? Bem, se você não tem ainda um ataque necessariamente, né, para seguir, vamos ameaçar fazer mais uma peça? Vamos, então simplesmente H7, né? Seu peão tá lá, muito próximo da promoção, vamos deixar ele mais próximo da promoção, cara. Então H7 aí, deixando o peão muito próximo de promover. Aqui agora parece que o Vidit simplesmente ignora todas as ameaças possíveis, joga o lance bispo G3, aproveitando essa cravada, né? Aqui do peão, tá cravado, ameaçando o mate em 1, porém tem um lance muito bonito que defende o mate, né? Que é o lance cavalo E4, né? Você dá uma atacada aqui na dama, dá uma provocada atacando o bispo e entregando o cavalo para ser, claro, capturado pela torre, né? Mas esse lance é muito bonito, é o único lance vencedor da posição, tá? O único lance vencedor da posição, defende tudo e dá a possibilidade de prosseguir com o ataque. Depois de torre, toma um cavalo, você pode tomar o bispo lá em G3, né? E agora você tá vencendo, apesar de ter uma peça a menos, você está ameaçando essa promoção aqui. As negras são obrigadas a jogar o lance torre H4, né, controlando a casa H8, impedindo a promoção por enquanto, porém as brancas continuam seu ataque, né, com torre D1, agora é a ameaça muito forte de torre E3, simplesmente acabando com o jogo, né. Seguiu torre toma o peão em H7, entregando uma torre, né, para pelo menos ficar aí com a qualidade, tentar fazer alguma coisa, né. Claro, se a dama toma agora aqui em H7, segue esse cavalo E6, tentando colocar a casa em ordem, tal, coisa do tipo, né? Depois de torre toma em H7, seguindo na verdade torre E3 primeiro, depois que cavalo E6, então toma-se a torre de A8 lá em cima, as brancas acharam melhor tomar a torre de A8, seguiu o lance torre H8, atacando a dama, que vem para casa C6, muitas ameaças de novo ainda, né? Seguiu o rei F8, tentando sair, claro, dessas ameaças, por exemplo, tem a dama aqui, acho que a torre entrando aqui deve ser até mais forte. Enfim, dama C6, o rei vem para casa F8, e aqui agora para finalizar o jogo, uma combinação muito bonita, né, para a cereja do bolo, torre toma o cavalo em E6, de qualquer forma que você tomar, você perde aqui agora essa posição, na partida seguinte dama toma, né? Se você tomar com um peão, por exemplo, né, você perde sua dama, por causa de torre D7, e essa ameaça de mate que agora é iminente, né, portanto você teria que entregar sua dama com dama F7, não tem outro jeito de evitar o mate, né? Aqui depois de torre toma em E6, seguiu dama toma em E6, e aqui agora uma combinação muito bonitinha, torre D8 cheque, rei G7, torre C3 cheque, F6, dama toma o peão em C7 cheque, e aqui o Vidit abandonou a partida. Por quê? Se você joga rei G6, por exemplo, né, você perde uma torre, né, fica com uma torre a menos, ou seja, perde o jogo. E aqui depois de dama toma em C7, se você joga algo do tipo dama F7, você pode também tomar e aí cai outra torre. Então, por esse motivo, o Vidit simplesmente abandonou nessa posição. E aí, gostou da partida? Partida realmente fantástica, não é? Muito interessante, gosto muito quando existem essas partidas assim, loucas, né? Partidas violentas mesmo em jogos atuais, muito interessante mesmo.
é muito bonito para os nossos olhos. Eu mesmo acho muito bacana. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, né, porque eu fico sabendo que você está gostando dos nossos vídeos. Forte abraço e a gente se vê muito em breve com mais jogos do Bob Fish. Foi só uma pausa, a gente volta muito em breve. Até lá.